Bom dia a todos. Então, nós vamos agora iniciar esse seminário organizado pelo Instituto de Relações Internacionais para os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, professores da casa. Esse seminário também é um primeiro evento do Instituto Ibero-Americano, que foi criado aqui na PUC-Rio. Então, faz parte de um esforço maior de concentração, de foco de investigação nas relações internacionais, mas, de uma forma geral, na história, na política, na compreensão da América Latina, que está sendo feita na universidade de uma forma interdisciplinar. Então, essa é uma atividade do IRI, mas deve ser vista no contexto maior do foco nos estudos da América Latina, a compreensão da América Latina, que vem sendo feito na universidade por professores de diversos departamentos, não só do IRI, mas também do Departamento de História, quem é como professor Marco Pamplona, que deveria participar da primeira mesa, infelizmente ele está doente, e também professores do Departamento de Filosofia, do Departamento de Letras, do Departamento de Sociologia. Então, há todo um esforço de diálogo sobre a América Latina, que vem sendo feito na universidade, um investimento maior na nossa relação também com colegas da América Latina. O IRI, em particular, vem buscando criar uma rede de pesquisadores latino-americanos, investir nas nossas relações com nossos colegas da América Latina para uma melhor compreensão do continente. Então, nós nos encontraremos aqui durante 2 dias para esse seminário, o primeiro painel sobre identidades e normas na América Latina, uma tentativa de compreensão realmente a partir de uma visão ampla da política na América Latina. Depois, amanhã, nós teremos um painel especificamente sobre segurança e América Latina, e um outro mais específico ainda, sobre resolução de conflitos na América Latina. Então, eu queria, acima de tudo, dar as boas-vindas aos nossos colegas que aceitaram estar aqui, que vieram de longe para estar aqui conosco, e alguns que vieram não tão de longe, como a Miriam, que veio da UERJ, mas realmente é um prazer enorme nós temos essa oportunidade de estarmos aqui discutindo o foco na América Latina, os estudos sobre a América Latina, as especificidades das relações internacionais na nossa região. Então, eu tenho um prazer aqui de apresentar o nosso vice-reitor acadêmico, professor Ricardo Berma, que vai, então, em nome da Universidade, dar as boas-vindas a vocês. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui nessa abertura desse seminário de integração regional e segurança na América Latina. Gostaria, primeiramente, de saudar a Mônica e a professora Andréia, parabenizá-las parabenizando ela, parabenizar todo o Departamento de Relações Internacionais por esta atividade, e também ao Instituto de Estudos Ibero-Americanos, recém-criado, mas que começa a criar volume para desenvolver esses estudos, que são extremamente importantes, que nos permitirão integrar diversas atividades acadêmicas da universidade sobre a América Latina, sobre os estudos ibero-americanos, principalmente um foco na América Latina. Eu queria dizer que, em nome da universidade, é uma grande satisfação estar aqui nesse início desse seminário, um seminário que é uma atividade extremamente importante para os alunos de graduação e para os alunos de pós-graduação. Desejo a todos um seminário extremamente profícuo, que vocês possam realizar grandes debates, presenciar palestras que certamente serão extremamente interessantes, motivadoras. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a colaboração dos colegas das universidades do Rio de Janeiro, que vieram participar conosco aqui neste evento, e aos colegas que vieram de longe, na América Latina, e alguns de mais longe ainda, participar deste seminário. Agradeço imensamente a todos e a eles, os que vieram de fora, duas boas-vindas ao campo. É uma imensa satisfação tê-los aqui. Muito obrigado e um bom seminário para vocês.
Eu passo a palavra para a Andréia para dar início ao seminário. Bom, então, agradeço a presença do Ricardo Bergman. Vamos, então, recompor a mesa para dar início, então, ao primeiro painel. Acabo de ver que a Cláudia Fuentes chegou agora. Enfim, a nossa primeira mesa ela é composta pelo professor Esteban Wernick, do Instituto Gino Germânia, por favor, se puder vir à mesa, e a professora Miriam Saraiva, da UERJ, e, infelizmente, o professor Antônio Pamplona, do Departamento de História, está doente, me ligou no sábado, com uma faringite, então realmente impossibilitado de fazer parte do seminário. Mas, como conversamos muito sobre o conceito, inclusive desse painel, eu vou trazer, no meu papel de coordenador, alguns dos pontos, né, que ele ia trazer, que realmente teriam enriquecido bastante a nossa discussão. Bom, agora fica mais fácil. Sim. Não. Bom, antes de passar a palavra, então, ao professor Wernick e a professora Miriam Saraiva, talvez fosse interessante falar um pouquinho sobre como foi pensado esse painel, e bastante na linha do que a professora Mônica Hertz já falou anteriormente. Nós conceitualizamos esse seminário de uma forma que amanhã temos temáticas mais específicas na área de segurança, enfim, mediação, resolução de conflitos. E essa primeira mesa hoje era uma ideia de abrir bastante a discussão sobre a região, sobre o conceito de região, porque se nós estamos falando sobre atividades específicas, políticas, enfim, coordenações de posições, inclusive a partir da região, no exterior, nos órgãos multilaterais, enfim, relações bilaterais com outros estados, parece sempre pertinente voltar à questão de quem somos nós, né? Quem é essa região, afinal de contas, inclusive porque sabemos que oscila, então é a região ibero-americana, a região latino-americana, sul-americana, enfim. Então, antes de entrarmos, vamos dizer assim, diretamente nas atividades que têm sido feitas em nome dessa região, ou dentro dessa região, voltar um pouquinho atrás e pensar, então, novamente, quem é essa região, quais são as bases que nós temos mais profundas para pensar quem é a América Latina, América do Sul, região ibero-americana. E a ideia era fazer um painel interdisciplinar. O professor Esteban Wernick é sociólogo, com um trabalho extenso sobre essa temática teórica, justamente, né, regiões, a partir da sociologia. Posteriormente, teríamos o professor Marco Antônio Pamplona, que é um historiador, trabalhou também extensivamente sobre a formação dos estados nacionais na América Latina, a formação de identidade nacional e identidade, com trabalho sobre a reflexão sobre identidade coletiva também na região. Enfim, é uma pena realmente que ele não possa estar presente aqui hoje. E a professora Miriam Saraiva, que vem se aproximando mais, né, de relações internacionais, ciência política, enfim, a ideia de discutir a partir dessa visão histórica e sociológica, como as instituições, as relações, né, políticas externas e as instituições regionais, né, de integração regional, então, se desenvolveram, né, historicamente, e o que elas têm feito, né, como elas têm atuado, enfim, né, alguns resultados tanto para a própria região quanto para o resto do mundo. Então, novamente, assim, a parte histórica realmente vai ficar um pouco pendente. Eu vou tentar trazer alguma forma, né, de contribuição quando abrirmos para os debates, fazer alguma interferência nesse sentido. Mas, por enquanto, então, temos pelo menos dois experts na região que certamente vão trazer material suficiente para a gente pensar na região. Um pequeno detalhe, nós dissemos que é um seminário sobre a América Latina, então nós abrimos a possibilidade para os professores, enfim, latino-americanos de falarem espanhol. Enfim, nós sabemos que nem sempre, necessariamente, todos os estudantes têm o nível de espanhol desejado, mas é uma forma também que a gente fomente isso. Então, isso também é para a segunda mesa, né? Amanhã nós temos essa possibilidade de portunhol ou espanhol, dependendo dos nossos palestrantes. Então, enfim, não vou me alongar mais, queria passar a palavra, primeiramente, ao professor Esteban Wernick. Novamente, prazer enorme ter você aqui para uma discussão mais conceitual sobre o que é a região, quando a gente fala de América Latina, América do Sul e Ibero-Americana. Obrigada. Bueno, muchas gracias
Andrea, por la presentación. Estoy muy contento de estar acá en la PUCI de Río y en este Instituto de Relaciones Internacionales, y la preocupación por aunar lazos en relación con las naciones latinoamericanas. Al mismo tiempo, pido disculpas por no dominar el portugués. Voy a tratar de hablar despacio. Prefiero hablar en español más que en portuñol, porque me parece que es un ejercicio que vale la pena alentar, la idea de poder traducirnos, de poder hablar en nuestros idiomas, que por cierto son muy parecidos. Y hablan también un poco de la historia parecida y diferente que tenemos los distintos latinoamericanos que somos. Bueno, en esta intervención me propongo plantear algunas líneas sociológicas sobre el problema de las naciones y el problema de las identidades nacionales y las identidades culturales en general, con referencia a la relación entre cultura y territorios, que es un problema de las ciencias sociales. Así que en la primera parte me voy a referir a algunos lineamientos que surgen de la teoría sociológica, que van a ser quizás un poco abstractos todavía en relación con el problema de las identidades en América Latina. Y en la segunda parte voy a tratar de conectar esas líneas teóricas que surgen de una sociología de la modernidad, fundamentalmente, con algunas referencias a un caso empírico que estamos estudiando, o que es parte de una investigación en curso, sobre las representaciones de la nación y la región en un pequeño pueblo, en una caleta del Océano Atlántico, en el sur de la Argentina, que es un pueblo pesquero y petrolero, al cual voy en la segunda parte a hacer algunas referencias, a ver si podemos conectarlo con esta primera parte, donde, como decía, presento algunas consideraciones teóricas. Entonces, comienzo esa primera parte refiriéndome a cómo se pensaron las identidades desde una sociología de la modernidad. Me voy a referir a lo que en general se llaman los sociólogos de la modernidad, a Max Weber, a Emil Durkheim y a Georg Simmel, tres autores que voy a tener en mente. Más en particular, el tono de la exposición teórica se debe a las contribuciones del primero de ellos, de Max Weber, que, como se sabe, son tres fundadores de la sociología en Alemania y en Francia, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Todos, voy a decir, impregnados de un ideal de las naciones y un ideal de las naciones coloniales, como fueron las naciones europeas de fin de siglo y principio del siglo XX. Es decir, estos tres fundadores, que en general se acepta de la sociología, no dejan de ser productos de su tiempo y no dejan de haber sido impactados por una situación que no debemos dejar de pensar cuando pensamos en las naciones. No es la más feliz, es, como decía Max Weber, la situación más patética en relación con la nación, y que es la guerra. Son tres sociólogos que, como la mayoría de la inteligencia del principio del siglo XX, estuvo impactada por el problema por ese impacto que fue la Primera Guerra Mundial y el carácter colonialista de esa contienda bélica, ¿no? Bueno, yo creo que un antecedente que no se puede dejar de lado cuando se piensa cómo los sociólogos de la modernidad pensaron la cuestión de las naciones y la cuestión de las identidades es el impacto que tuvo sobre ellos, en gran medida sobre Max Weber, en gran medida, por otro lado, sobre Emil Durkheim, la conferencia de Ernest Renan
de 1882, cuando en esa célebre conferencia en la Universidad de la Sorbona presentó esa disertación que se llamó ¿Qué es una nación? Y que es un texto, me parece, clave hasta el día de hoy para pensar los agrupamientos nacionales, para pensar las voluntades políticas que surgen de la expansión del Estado-Nación, y que es una pieza digamos que entre sus... No me voy a referir en extenso a ella, pero simplemente quisiera señalar algunas cuestiones que puso Renan en esa conferencia que hasta el día de hoy no podemos dejar de pensar. Una de las primeras cuestiones que surgen de esa conferencia es que la nación no es algo equiparable a nociones ontologizantes como pueden ser la lengua, la raza, la religión, una cultura, un territorio. Nada de eso en sí es una nación, aunque una nación tiene una relación muy estrecha con esas dimensiones. Entonces, no es una lengua, porque como recién hablábamos, la lengua es una dimensión muy importante para pensar las identidades nacionales. Sin embargo, no es posible pensar una relación uno a uno, ¿no? Como es evidente, hay distintas naciones que comparten la misma lengua, e incluso hay naciones que tienen más de una lengua, ¿no? Tampoco la nación se puede equiparar en una relación uno a uno con la religión, ni siquiera con un accidente geográfico, sino que la nación es un tema complejo. Ernest Renan, entre otras cosas, va a terminar diciendo que la nación es más bien un principio espiritual que surge de una fuerte voluntad, ¿no? En el sentido de una voluntad popular para seguir constituyéndonos como naciones, y que por supuesto tiene una relación entre las generaciones, ¿no? Es célebre la expresión que surge de esa conferencia de Renan cuando se refiere que la nación es un plebiscito de todos los días, es una reafirmación que se hace día a día. Bueno, vuelvo entonces y a la perspectiva de una sociología de la modernidad, y vamos a decir que para estos tres autores que cité, estos fundadores de la sociología, coinciden con Renan en esta preocupación por desontologizar la idea de nación, aunque es una relación tensionante. En particular, si seguimos la sociología de Max Weber, vamos a encontrar un momento muy importante de los escritos de Max Weber, sobre todo cuando se aplica concretamente a la teoría sociológica, en donde hay una coincidencia con Renan. Pero al mismo tiempo, en la obra de Max Weber también encontramos algunos aspectos que más bien hacen a una idea de nación que no deja de tener aspectos esencialistas, esenciales o esencialistas, ¿no? Entonces, hay una tensión que me gustaría que mantengamos a la hora de pensar qué son las naciones hoy y qué son las naciones latinoamericanas, y esto también es extensible a la idea de región latinoamericana. Entonces, habría una tensión entre una idea más bien constructivista de la nación, una idea invencionista de la nación, que las naciones son inventadas, son, como voy a decir después, construcciones artificiales, es decir, no hay algo natural que lleve a pensar la conformación de las naciones, sino que más bien tiene que ver con situaciones históricas. Vamos después a referirnos un poco a ello. Y al mismo tiempo hay una tensión con esta idea de nombrar a la nación a partir de una esencia. Esto me parece que atraviesa la discusión de los fundadores de la sociología, pero que más bien parten de algo que es la idea de que las naciones surgen a partir de un origen secreto. Hay un secreto en cada nación, ¿no? Y esa cuestión mítica acerca del origen de cada una de las naciones es algo que moviliza y se reafirma a diario, ¿no? En el sentido de esto que hablábamos de Renan, de un plebiscito de todos los días. Al mismo tiempo, para entrar en el problema al que estamos aproximándonos, vamos a decir que una sociología de la modernidad es una sociología que
que parte de concebir que el problema de las naciones se inscribe en un tiempo de diferenciación social. Es decir, una era en la cual las instancias cada vez se diferencian más, cada vez hay una mayor diferenciación, cada vez la modernidad nos llama a pensar en dejar atrás una idea de totalidad, en una disolución del todo, en la idea de múltiples instancias, múltiples esferas de la vida, que es una característica de los sujetos modernos que somos. Y esto afecta el problema que estamos hablando porque desde esta perspectiva las identidades también son múltiples, ¿no? Se acepta entonces que existiría una multiplicidad de identidades que conforman a los sujetos modernos. No hay una relación uno a uno entre una identidad nacional y un sujeto, sino que hay múltiples identidades como enseguida vamos a ver. Pero lo que querría entonces puntualizar es que desde una perspectiva de una sociología se concibe que hay básicamente dos tipos de identidades. Hay identidades que tienen que ver con lo individual y hay identidades que son colectivas. Y la idea de la dimensión individual de la identidad no es un problema menor para los sociólogos de la modernidad, ¿no? Es la idea de algo que me parece que me gustaría, junto con enfatizar la cuestión de las identidades colectivas, no dejar de lado, que es la preocupación que tienen los sociólogos por la búsqueda de la individualidad, ¿no? Por la búsqueda de preservar algo que refiere a lo único e irrepetible que tiene cada individuo, ¿no? Es decir, que no hay individuos que sean iguales y que esa individualidad, al mismo tiempo que tiene una dimensión, si quieren, esencial, que tiene que ver con esto, con lo único e irrepetible que cada uno es, con lo que hace al individuo como algo que se resiste a ser nivelado, como la modernidad tiende a impulsarlo hacia un mecanismo técnico-social donde los seres son intercambiables entre sí, ¿no? Por el contrario, hay una búsqueda, una preservación de este carácter individual que tiene cada individuo, y que esa individualidad es producto al mismo tiempo del entrecruce de los círculos sociales. Es decir, que esa búsqueda de lo único e irrepetible que somos, sin embargo, se moldea en una característica que es propia de la modernidad, que es que nuestros círculos vitales, nuestros círculos de pertenencia, nuestras membresías sociales también son múltiples, ¿no? Entonces el individuo se forja al calor de ese entrecruzamiento. Bueno, y después están lo que más nos interesa en relación con la pregunta que aquí nos hacemos sobre las identidades en América Latina, la cuestión de las identidades colectivas, ¿no? Las múltiples identidades, que son identidades nacionales, son identidades políticas, son identidades religiosas, aún en la modernidad, religiones, identidades culturales, étnicas, y que tienen que ver con una característica de cómo los sociólogos de la modernidad conciben ese estadio en el cual somos afectados por los otros al mismo tiempo que afectamos a los otros, ¿no? Es decir, que hay un intercambio de afectaciones, ¿no? Que es característico de la modernidad. Bueno, así una sociología de la modernidad es sensible, ¿no? Entonces al tema de estas múltiples identidades. Quisiera enfatizar en todo nuevamente esta idea de el carácter esencialista o relativo de las identidades, ¿no? Que no deja de ser un problema, ¿no? ¿Hasta dónde puede pensarse una identidad en tanto un etiquetamiento cristalizado? ¿Hasta dónde podemos insistir en esta multiplicidad de pertenencias o afiliaciones identitarias? Entonces, frente a una idea férrea y esencial del individuo, se insiste en las múltiples identidades que hacen a la condición moderna, ¿no? Se dispone, cada uno de nosotros disponemos de una identidad nacional, de una identidad de género, de una identidad de oficio o de profesión, ¿no? Una identidad religiosa, una identidad de un club de fútbol, etc.
una de las preguntas que surge al mismo tiempo es ¿hasta dónde estas identidades nos conforman, nos hacen ser lo que somos? ¿No? Como si dijéramos la nación que somos. ¿Hasta dónde somos lo que son nuestras identidades? En tanto estas últimas, al igual que nosotros mismos, se encuentran constantemente en un proceso de cambio, ¿no? Otra cuestión que aparece con fuerza, con insistencia, sobre todo en la obra de Max Weber, es la relación que podemos postular entre las identidades y la personalidad del individuo, ¿no? Hasta dónde estamos moldeados, hasta dónde nuestra personalidad se ve afectada por las distintas membresías, afiliaciones que poseemos, ¿no? En relación con una perspectiva específicamente sociológica de esto, y para esto la obra de Max Weber ha hecho una contribución sustantiva, es pensar la relación, la articulación que podemos pensar entre las identidades profundas, con esto me refiero a quizás las más profundas, que son las identidades étnicas, lo que Max Weber al principio llamaba identidades de raza, pero podemos llamar identidades étnicas, en su relación con las identidades de clase. Al mismo tiempo quería enfatizar esta idea de que ya dije entre las identidades individuales y las identidades colectivas que son propias de cada individuo, ¿no? Tenemos una parte individual y una parte que es social. Entonces es de advertir que esta es una característica de los sujetos de los sujetos modernos, ¿no? Una identidad individual y una identidad colectiva. Como también que el mundo moderno es el de la libertad de movimientos, tal como surge originariamente la diferenciación entre el vasallo y la tierra, ¿no? El viaje del vasallo liberado, esa libertad del viaje en el que se mezclan y procesan las identidades modernas y contemporáneas, es también el de deambular, es también el del deambular de los pobres por las ciudades, y aquí introduzco una cuestión específicamente sociológica, ¿no? No hay nada más libre que deambular por las plazas de las grandes ciudades como México, San Pablo, Frankfurt, por parte de los pobres. Y eso fue bien percibido por Weber, por Max Weber, cuando se detuvo en la frase de los hermanos Grimm, tallada sobre el portón de entrada de la ciudad de Frankfurt, ¿no? Que dice Stadtluft macht frei, ¿no? El aire de la ciudad libera. Creo que la expresión se puede aplicar no solo al ex siervo que llegaba a la ciudad, sino también a los posteriores nómades pobres que deambulan las ciudades, atraídos por el deseo irrefrenable de libertad. Bueno, las identidades de clase y las identidades étnicas son más bien marcas sobre el individuo, ¿no? Algunas más móviles, acaso, pocas veces, como las identidades de clase, y otras que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, como las marcas étnicas que poseemos, ¿no? En ese sentido, es de mencionar el encuentro que tuvo Max Weber a principios del siglo XX, en 1904, durante su viaje por Estados Unidos, con el teórico de la negritud, Bebe Du Bois, es una figura importante, Du Bois, primer afroamericano egresado de Harvard, universitario, que después estudia en Alemania y comparte la universidad berlinesa con Max Weber, y donde surge en un acuerdo entre ambos como que el problema del siglo XX es el problema de la línea de color, ¿no? Pensada la línea del color como una articulación entre estas marcas étnicas y las marcas de clase. Al mismo tiempo, si nos servimos de la figura y de la obra del sociólogo Max Weber, podemos señalar algo que me gustaría traer hacia el final de esta exposición, que es que la modernización capitalista, debemos de considerarla, con Max Weber, como la mayor enemiga de las tradiciones, ¿no? El desarrollo del avance de la modernidad capitalista supone una confrontación muy decisiva con las tradiciones y con las identidades culturales. En ese sentido, un teórico de nuestros días, que vivió hasta hace 2 años, creo que fue su muerte, el
profesor ecuatoriano, Bolívar Echeverría, lee en la obra de Max Weber como la formulación de que la modernización capitalista avanza hacia el grado cero de la identidad. Eso para nosotros es un problema, entonces. Bueno, finalmente quisiera decir finalmente en esta parte más teórica, quisiera señalar algunas puntuaciones más en relación con esto que dije un poquito rápido acerca del carácter artificial de los estados nacionales, ¿no? Sabemos que desde por lo menos los últimos 2 siglos y un poco más, desde la Revolución Francesa y quizás un poquito antes de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, las naciones no son situaciones naturales que podemos ontologizar, como nos había advertido Renan, sino que más bien son productos de fluctuaciones de la historia. Y en particular, las naciones, los estados nacionales, la expansión de los estados nacionales, que es una característica que, como ahora quisiera señalar, es una tendencia cuasi planetaria, ¿no? Prácticamente la mayoría de la población mundial está organizada políticamente a través de los estados nacionales. Son muy pocos los pueblos nómades que quedan, ¿no? Quizás algunos pueblos esquimales o algunos pueblos gitanos, pero son más bien pocos las congregaciones humanas que están por fuera de la dominación política de la expansión del Estado Nacional, ¿no? Y quería señalar esta idea de la artificialidad de los estados nacionales, ¿no? Por eso decía que es importante pensarlo junto con las guerras, ¿no? Lo que Max Weber llamó la situación más patética de la nación, que es la guerra, ¿no? Entonces, vamos a decir que los estados nacionales son en gran medida productos de situaciones, de resoluciones de guerras, ¿no? Son de guerras de anexiones de una nación por otra, de situaciones de guerra de colonización o de situaciones como las naciones de nuestra América Latina, de guerras de liberación nacional, ¿no? Eso también está en el origen de esta expansión de los estados nacionales, ¿no? Y en ese sentido, para volver a la idea de la relación entre los estados nacionales y las etnias culturales, ¿no? Asumiendo una cuestión que también nos enseña Max Weber, que en el concepto de nación, en el concepto de pueblo nacional, ¿no? O del pueblo de un Estado-nación, hay, a la vez son conceptos que no dejan de portar consigo cierta ambigüedad, ciertos desplazamientos. Por eso digo que la pregunta ¿qué es una nación? Es un problema que no tiene una solución definitiva, ¿no? Entonces son conceptos que portan consigo cierta ambigüedad y que está dada en gran medida por esa voluntad subjetiva de la cual hablaba Renan, ¿no? Y que hace que los estados nacionales, y que hace que la pregunta por el concepto de nación sea más bien la pregunta por un concepto que no deja de tener cierto nivel de polisemia, ¿no? Hay desplazamientos, podemos pensar a derecha y a izquierda del concepto de nación. Por eso las naciones, por eso el uso del concepto de nación debe suponer ciertas precauciones, ¿eh? Pues un concepto que no deja de tener cierta idea de peligro, al mismo tiempo de cierta posibilidad de constituirse como un horizonte de emancipación. La otra cuestión que quería decir en relación con estas consideraciones teóricas, y en esto quisiera citar a un sociólogo también, que nos dejó creo que el año pasado, en este caso un sociólogo mexicano, en la figura de Rodolfo Stavenhagen, que es alguien que se encargó de insistir que no hay una relación uno a uno entre estados y pueblos nacionales, ¿no? Lo que nos lleva a algo más amplio que lo postulado por Stavenhagen, en el sentido de que todos los estados nacionales, y esto es muy aplicable a los estados-naciones latinoamericanos, son multiculturales, son pluralmente étnicos, no hay una relación entre una etnia y una nación. Y por esto es que me animo a dejar una pregunta que quiero retomar ahora cuando presente el caso empírico, que más bien podemos tomar como un ejemplo de un pueblo de la Patagonia,
es la pregunta acerca de qué es lo que hace que alguien sea patagónico, ¿no? O qué es lo que hace que alguien sea guaraní si nació en la triple frontera, ¿no? Que hay algo que defina que un habitante de origen guaraní de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil sea paraguayo o sea brasilero, no hay algo esencial, ¿no? Más bien tiene que ver con esto que hablábamos de la expansión de los estados nacionales y la artificialidad que poseen los estados nacionales. Bueno, entonces para terminar la última parte e irnos a un ejemplo que quiero tomar, voy a decir que también dos cuestiones más por lo menos, y una que ya mencioné con la que quisiera cerrar esta primera parte. Una es la importancia de pensar la modernización de las sociedades contemporáneas, porque si hablábamos de una sociología de la modernidad y hacemos una referencia al origen de lo moderno como un tipo de diferenciaciones y de la diferenciación del vasallo de la tierra, es necesario hacer el ejercicio de pensar el grado de modernización que tienen las sociedades contemporáneas y al interior de los estados nacionales sus distintas regiones, y también para pensar la región América Latina que conformamos, ¿no? Entonces yo quisiera señalar que en el análisis deberíamos, y en esto ya me baso en un autor más de nuestros días, dejando un poco atrás los fundadores de la sociología, como John Brief Thompson, que podemos pensar tres vectores para estimar el grado de modernización de las sociedades contemporáneas, ¿no? Un vector que refiere a lo económico, un vector que refiere a lo político y un vector que refiere a lo cultural. En el primer caso, creo no yo, sino con la bibliografía y con Thompson, que se puede estimar el grado de modernización de las sociedades desde el punto de vista económico como la expansión del mercado capitalista y de las relaciones sociales que entabla el mercado capitalista a nivel planetario, ¿no? Digamos como que esa es una tendencia que no deja de expandirse, ¿no? Que el mercado capitalista y sus relaciones sociales que eso supone tiene pretensiones planetarias, tiene pretensiones de llegar aún a las regiones poco capitalistas, poco modernas, poco avanzadas en el desarrollo capitalista, como pueden ser algunas regiones al interior de nuestras propias naciones, ¿no? Y juntamente con esto quisiera decir que desde el punto de vista político, la modernización de las sociedades contemporáneas debe estimarse como esto que hablábamos de la expansión del Estado-Nación, de un sistema de Estados nacionales como forma de dominación política que también tiene pretensiones de llegar hasta los últimos confines, ¿no? Decíamos hace poco, son muy pocos los contingentes humanos que están fuera de la organización del Estado-Nación. ¿Qué significa estar fuera de la organización del Estado-Nación? Fuera de los compromisos cívicos que supone el Estado-Nación, fuera de la escolaridad que supone el Estado-Nación, fuera de una serie de rituales de Estado que definen al moderno Estado-Nación. Y esto también tiene pretensiones planetarias. Y por último, desde la perspectiva, y esto es muy importante, digo, para volver sobre el tema de las identidades culturales, desde el tema cultural, esta modernización de las sociedades contemporáneas puede ser vista como la expansión del sistema de medios de comunicación e información, ¿no? que también tiene pretensiones planetarias, es decir, salvo los lugares donde no llegó todavía el tendido de los cables eléctricos, a todos estos llegó con gran fuerza el sistema de medios de comunicación y medios de información, ¿no? Muy aceleradamente. Bueno, finalmente, para llegar a un ejemplo al cual quiero referirme, es importante tener en cuenta en el análisis al mismo tiempo las dimensiones en la conformación de las identidades que juegan lo local, lo nacional y lo global, ¿no? Que también define identidades. Bueno, y por último dejo hacia el final la cuestión de inspiración weberiana que ya señalé acerca del capitalismo como enemigo de las identidades. Bueno, me voy a referir entonces empíricamente en esta segunda parte a un caso que estamos estudiando y del cual traigo solamente
a manera de ejemplo y señalo resultados y más bien un tipo de práctica de investigación que estamos realizando. Y que está focalizada en una investigación, como decía, sobre las representaciones de la nación y la globalización en Caleta Olivia, ¿no? Caleta Olivia es un pequeño pueblo que está sobre el Atlántico, es un pueblo cuya industria principal es el petróleo, aunque también la pesca, y que se encuentra en la provincia de la Argentina más al sur, antes de Tierra del Fuego, digamos, del continente por lo menos, que es la provincia de Santa Cruz, a la cual me voy a referir, que se encuentra entre el Océano Atlántico y la Cordillera de los Andes, 243.000 kilómetros cuadrados, y eso dice algo, pero más sustantivo es decir que su densidad demográfica es de 0,5 habitantes por kilómetros cuadrados. No, por supuesto es una provincia muy fría, de intensos vientos, y que uno puede desplazarse en automóvil entre sus ciudades sin advertir la presencia humana durante muchos minutos. En una dimensión material, quiero decir que la provincia de Santa Cruz es la provincia que en este momento tiene menor poder adquisitivo por habitante y al mismo tiempo más reservas de petróleo demostradas. La ciudad de Caleta Olivia se encuentra entonces sobre el Atlántico, ¿no? Hay dos monumentos que suelen llamar la atención de quien la visita. Por un lado, un escudo nacional, cuando se ingresa a la ciudad, y por otro lado, un monumento que se llama el Gorosito, que es el monumento al obrero petrolero, que está rodeado de banderas argentinas y que se erige en el cruce de las dos principales ciudades de la localidad. Bueno, una breve caracterización, voy a decir, en donde voy a hacer dos puntuaciones. Una tiene que ver con voy a decir que Caleta Olivia se fundó hace 110 años, en 1907, y que sus primeras 5 décadas no pasó de ser apenas un puesto en la estafeta postal y ocasionalmente embarcadero natural de la producción lanar de algunas estancias de los alrededores. La historia más viva de la ciudad comienza hace 60 años con el descubrimiento del petróleo. A inicios de los años 50 se realizan las primeras perforaciones en la región y en los 60 y 70 se experimenta el boom petrolero que acelerará el crecimiento demográfico y urbanístico y signará toda la posterior historia de la ciudad que estará estrechamente vinculada con la explotación del oro negro. Su carácter multicultural y multiétnico de su población me voy a referir y también al perfil de sus medios de comunicación. Entonces, sobre estas características multiculturales de Caleta Olivia voy a señalar que esta se encuentra moldeada en distintas oleadas migratorias provenientes de provincias del extremo norte del país y del extranjero. Son muy notorios los flujos provenientes de Catamarca y de La Rioja, dos provincias al norte de la Argentina, que promovidos por la empresa estatal, originalmente estatal, después tuvo una evolución hacia lo privado y una reestatización en los últimos años. YPF, la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa estatal de combustibles, promovidos entonces por YPF, arribaron a Caleta Olivia entre las décadas del 50 y hasta la década del 80 del siglo XX, poblaciones provenientes de estas provincias del norte. Hoy, de sus 40.000 habitantes, alrededor del 65% de la población es de origen norteño. A su vez se distinguen en significativos porcentajes las comunidades de chilenos y en un flujo permanente que actualmente no deja crecer de bolivianos. Acompañando en un primer momento el desarrollo de la actividad petrolera, estos grupos de migrantes configuraron un signo distintivo dentro de la heterogeneidad cultural de la sociedad caletense, con gran incidencia de sectores originarios de la provincia de Catamarca,
habitan la ciudad también conglomerados provenientes de La Rioja y de otras provincias del norte argentino, como también procedentes de la provincia colindante de Chubut y de países limítrofes, de Chile y también, decía antes, de bolivianos. La impronta de la gran mayoría catamarqueña en esta ciudad se aprecia además de los rasgos físicos propios de esa población del norte del país en distintas manifestaciones, ¿no? A nivel institucional, el Centro de Residentes Catamarqueños de Caleta Olivia desempeña un rol destacado en la vida pública de la ciudad. Al nivel de la vida cotidiana pueden apreciarse distintas manifestaciones, desde las más cotidianas como el hecho del tipo de pan en las panaderías que siguen el estilo del norte de Argentina, como también la existencia de una línea de transporte automotor que conecta directamente a esta ciudad de la Patagonia con las de Catamarca en un trayecto de 2.400 kilómetros. Habrá que reparar también en las clasificaciones y jerarquías que operan en el lenguaje y el imaginario popular. A nivel del lenguaje ordinario, existe una categoría que socialmente se ubica en el vértice de la pirámide de estatus. Son los llamados NICs. Esto es, nacidos y criados en Santa Cruz. Se conciben y ellos asimismo se presentan como los primeros pobladores de la región, invocando el principio del primer colono, en un discurso fuertemente atravesado por la noción de progreso, invocan la tarea civilizadora realizada en la región por sus padres y abuelos. Cuando mi abuelo llegó a estas tierras, aquí no había nada y con trabajo y sacrificio todo se hizo, suelen pronunciar sus herederos. En un segundo nivel, en esta escala de estatus, se ubican los migrantes norteños, aquellos de familias ipefianas, los que se inscriben como partícipes del relato de la empresa YPF como constructor de la soberanía nacional. Luego seguirán los chilenos, que en su mayoría llegaron atraídos por la demanda como obreros petroleros y también en algunos casos como consecuencia del exilio, luego del golpe militar en Chile en 1973. Finalmente, en esta escala aparecen las camadas de recién llegados de Bolivia, quienes claramente se ubican en posiciones vacantes de la estructura laboral, como es el trabajo de fileteo, de filetear, en las empresas pesqueras. Bueno, por otro lado, apuntemos que la ciudad, esta otra dimensión, dispone de una red de medios de comunicación locales y regionales que, por fuera de sus articulaciones con los medios nacionales e internacionales, describen y narran los episodios que día a día constituyen la vida pública de la ciudad. Y a su vez proponen representaciones particulares de la nación, la región y la provincia. Resulta significativo, si se atiende al tamaño de la ciudad, la diversidad de ofertas mediáticas, tanto las producidas a nivel local como las que llegan a nivel regional de las ciudades más importantes y cercanas en la región de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Los lectores de periódicos de Caleta Olivia disponen de 2 diarios que llegan de la ciudad vecina, de la provincia de Chubut, de un diario que proviene de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, y del propio diario que elabora localmente en la ciudad. Algo similar ocurre con la oferta de medios electrónicos, tanto a nivel de la radio como de la televisión. La pantalla televisiva ofrece los canales de Comodoro Rivadavia y de Río Gallegos, como el propio Canal 2 de Caleta Olivia, que produce el noticiero de mayor audiencia, como también algunos programas de interés general. Uno de ellos, especialmente orientado a la población de origen catamarqueño, constituye uno de los puntos a los cuales me voy a referir en relación, y con esto ya voy a empezar a cerrar con algunas preguntas que voy a dejar, y me voy a referir entonces antes a unas experiencias audiovisuales que realizamos con pobladores de Caleta Olivia, me voy a referir en relación con unas experiencias que hicimos con algunos fragmentos televisivos que de manera indirecta refieren a la identificación con la nación y la región, y que estas experiencias consistían básicamente en pasar un audiovisual de unos 7 minutos con fragmentos del discurso televisivo, con núcleos ideológicos que nos interesaban, y indagar a través de entrevistas en su reconocimiento, ¿no? Entonces me voy a referir a 2 fragmentos
del discurso televisivo que nos sirvió 5 minutos, sí. Bueno, uno de los fragmentos es el que titulamos El marinero de Santa Cruz. Son imágenes del Telenoticiero Nacional, donde se ve a un marinero sindicalizado, el sindicato de marineros de la provincia de Santa Cruz, que se refiere, en estos términos, lo digo directamente, ¿no? La lucha, dice, digamos, es por el tema de la sucesión del Consejo de Pesca, e inclusive dejamos en claro a las autoridades qué es lo que queremos, y bueno, el funcionario lo único que nos pidió es que le demos un lapso, un tiempo, que él se va a tratar de comunicar con los gerentes, con los presidentes de cada empresa, y que nos iba a traer una respuesta. Nosotros en ningún momento queremos conflicto, en ningún momento queremos problemas, simplemente que se nos solucione el problema. Nosotros peleamos por la mano de obra del marinero santacruceño desocupado. Esto lo dejamos bien claro al intendente. Y el otro fragmento al que muy brevemente me voy a referir es un programa que se pasa en la televisión local, que se llama Paisajes de Catamarca, que alude a una canción folclórica muy conocida, pero que refiere a la experiencia, a las vivencias de la población de origen catamarqueño. Bueno, en este programa se transmiten imágenes, hay como una suerte de cortina del programa donde al compás de la canción folclórica que dice sus pueblitos de allá y allá con sus cerros y 1000 colores de verde, se lo contrasta con el paisaje de Santa Cruz, que tiene poco de verde, es una región muy árida. Bueno, y estas imágenes se significan el paisaje natural y social de Catamarca, con una estética cercana a la del videoclip, con imágenes de paisajes de cerros, llanuras y lagos, junto con otras en las que aparecen catamarqueños en Catamarca. Por ejemplo, en la piscina de un club, escena idealizada en la que se percibe, en franco contraste con la experiencia que se vive en el frío de la Patagonia, el calor intenso y los cuerpos que se exhiben en traje de baño. En la proyección de escenas añoradas, el programa acompaña el proceso de integración de la población del norte del país desplazada hacia el sur patagónico. Estos procesos simbólicos de reterritorialización y rearraigo se nos manifiestan cuando los entrevistados nos dicen: yo extrañaba allá y ahora extraño acá. Bueno, para terminar, vamos a decir que los medios de comunicación en la Patagonia Austral ayudan a construir y diseminar invenciones míticas de la nación y de la región que conectan a los sujetos con el territorio que habitan. Los discursos anclados en la región y la nación pueden ser sostén de distintos privilegios, pero también aluden a las asimetrías de dinero y poder que estructuran este mundo. Vuelvo para cerrar con la pregunta ¿qué es una nación? Me pregunto ¿qué es ser santacruceño? ¿Qué es ser patagónico? Bueno, consultado acerca de qué es alemán, T.W. Adorno comienza señalando el carácter de hipóstasis que tal interrogante pueden adquirir, ¿no? La urgencia por definir la esencia del colectivo alemán lleva a englobar juntos tanto a Kant y Goethe cuanto a Hitler. Sin embargo, luego Adorno ensaya desde su experiencia una respuesta en donde la nacionalidad refiere a la relación con el territorio que se adquiere desde la infancia y que signa toda nuestra existencia. En nuestra indagatoria, sujetos que se autoperciben como patagónicos, ese atributo aparece muchas veces asociado al temperamento que produce un paisaje, que es por un lado agreste, frío y ventoso, y por otro inmenso. Nuestros entrevistados hablan con frecuencia de un tipo de sensibilidad patagónica tal como se expresa en la música patagónica. Sin embargo, sabemos que esta recoge elementos del folclore de la Pampa argentina junto a las antiguas músicas indígenas. Se trata, pues, de una invención y de un mito. Finalmente, nos preguntamos qué tipo de solidaridad se está invocando, si se nos permite así caracterizarlo, con esta suerte de nacionalismo provincialista regresivo, en la forma en que el marinero de Santa Cruz se pronuncia por los habitantes propiamente de la provincia, ¿no? Quiero llamar la atención hacia las distintas formas en que el territorio está presente en los discursos sociales y por tanto en el tejido social, y quiero traer la dimensión acerca de las distintas formas más regresivas o más progresistas de los discursos sobre la nación.
Bueno, concluyo entonces con esta pregunta abierta acerca de la identidad, acerca de la línea divisoria entre los estados nacionales, que son producto de contingencias históricas, como quise señalar, y finalmente señalar que frente a esta tendencia del proceso modernizador capitalista a el borramiento de las identidades culturales, a un grado cero de la identidad, nuestra tarea es construir identidades nacionales, regionales y también globales. Gracias. Obrigada, muito obrigada. Vamos voltar certamente na fase de discussão a várias dessas questões levantadas. Como eu disse anteriormente, idealmente agora nós teríamos uma fala a partir de uma visão histórica, né, sobre a formação dos estados na América Latina, América do Sul. Infelizmente, para quem chegou atrasado, né, o professor Marco Antônio Pamplona está doente, não pôde vir. Então, vamos passar diretamente para a discussão de instituições e mais da ciência política, relações internacionais, como que essa transformação a partir de, enfim, dinâmicas locais, como dissemos, regionais e internacionais, vamos discutir depois isso, se relacionam a políticas externas e criação de organizações regionais que nós conhecemos e vamos continuar discutindo amanhã também. Então, passo a palavra agora à professora Miriam Saraiva, da UERJ. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Mônica. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, eu fiquei satisfeita no saber da notícia que foi criado o Instituto de Estudos Ibero-Americanos, porque eu sempre fui assim muito interessada, né, em temas da América Latina em geral. E lá na UERJ a gente já vem desenvolvendo há um tempo, né, estudos sobre isso, a partir do núcleo que chama-se Núcleo de Estudos Internacionais Brasil e Argentina. Então, eu gostaria de parabenizar e mostrar minha satisfação com a iniciativa. Espero que possamos cooperar aí outras muitas vezes. Bom, depois queria agradecer também a participação aqui nesse evento, né, que é um evento interessante, né, um evento que, conforme a Andréia falou, quer dizer, nessa mesa traz de identidades locais até regionais ou intra-latino-americanas, né? Eu fiquei me perguntando, enquanto eu vi a palestra anterior, que é muito interessante, sobre o presidente Kirchner da Patagônia, né? Eu pensei, será que ele é esse Nix, né, nascido aí? Porque da Patagônia ao Sul você tem uma dimensão que vai da região, passa pelo país e chega no continente sul-americano. Bom, de todo modo, quer dizer, a ideia era realmente eu focar em identidades também, mas identidades não locais, mas regionais, no sentido, sobretudo, entre populações de diferentes estados. Quer dizer, eu pensava já em partir, né, a partir das palestras anteriores programadas, não, Marco Antônio não pôde vir, partir já do Estado, né, e não pensar na sua formação, nas identidades interiores a esse Estado, e pensar no que poderia ser, né, a América Latina, o que se desenvolveu nesse interior, ou entre os estados, ou em termos regionais. Mas eu vou tentar, não é a minha praia exata, mas eu vou tentar dar alguma coisa de, não de formação de estados nacionais, mas retornar um pouco na história do que eu pensava em começar já em um período mais recente, mas eu vou tentar dar um pouquinho para trás para ver se, de alguma forma, a gente, pelo menos, tenta reduzir, a Andréia falou que depois vai comentar, a ausência e a doença do professor Marco Antônio. Então, vamos lá. Quer dizer, em primeiro lugar, assim, um pouco em termos teóricos, né? Eu gostaria só de começar, é que existem muitas tentativas, né, desde diferentes teorias mais gerais e visões mais gerais, de explicar o que é uma região, ou explicar o regionalismo, ou explicar o que motiva países a uma integração econômica, principalmente, mas também política, em outras dimensões. Dessas teorias, quer dizer, o liberalismo acabou fornecendo um número maior de opções teóricas, né? O realismo ele é muito travado na ideia do Estado Nacional e nos interesses, então não vai-se muito além
como se diz, da acomodação de interesses de diferentes estados. O liberalismo, na medida que ele desce até o indivíduo, ele desce até uma outra dimensão, ele conseguiu proporcionar mais debates sobre a integração regional, inclusive dimensões mais cognitivas dessa integração. E, por fim, mais recentemente, o construtivismo, acho que isso amanhã vão falar mais, eu não vou nem entrar muito, mas ele proporcionou, sobretudo, na área da Comunidade de Segurança das Nações. Então, isso no espaço regional, que vai ser visto já como também um outro tipo de construção de identidade nessa dimensão. Mas quer dizer, o que eu fiquei um pouco me perguntando, para tentar estruturar a minha apresentação, como que a gente pode pensar a identidade entre estados, né? Assim, a partir de determinados estados. A gente sabe que na América Latina, em termos gerais, né, na América do Sul isso é muito flagrante, sobretudo se a gente pensa desde a perspectiva brasileira, né, que é uma perspectiva um país grande e que originalmente tem outra língua, embora sejam línguas parecidas. Para trás, né, teve alguma influência. Assim como os estados, eles sempre tiveram um peso forte no processo que a gente poderia chamar de regionalização, né, de conexão entre as diferentes sociedades, que, em momentos ou em ondas onde os estados, os governos constituídos, incentivaram esse contato avançou. Tá? Isso a gente, quando pegar um pouquinho não só da história, mas, sobretudo, tempos mais recentes, da CEPAL para a América do Sul, para a ideia de América do Sul, a gente vai voltar um pouco nessa questão. Então, com isso, quer dizer, a gente faz parte também de um estudo que é feito lá na UERJ, sobre o tema, de estabelecer alguns medidores, que depois a gente vai pegar, quando voltar um pouco na história, para como você vai detectar ou caracterizar um processo de identidade ou de formação de aproximações entre estados. Então, aqui tem 6 itens, eu vou falar, assim, e depois, quando a gente começar, a gente vai vendo os itens, cada um pensando a si mesmo que itens que vão batendo. E, muitas vezes, na América Latina, quando a gente pensa, enquanto região, ela nem atenderia a todos os itens, né, que seriam conformantes ou medidores de uma identidade regional. O primeiro item, que primeiro, assim, que vem à cabeça de todos, é a geografia, né? O país, ele é contíguo, se ele está um perto do outro, se você tem... geografia, eu acho que deve ser pensada junto também com uma integração de infraestrutura, né, básica entre os países, para que haja um diálogo e uma mobilidade, né, entre as sociedades. Esse América Latina, ele não atende exatamente. O México está bastante, em termos assim, de proximidade geográfica, ele está longe, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, que está virado para o lado de cá. Mas a gente vai ver que tem outros elementos que podem trazer, né, o México para junto. O segundo deles é a ideia de alteridade, quer dizer, esse grupo ele tem quem encontra de si próprio. Nós vamos ver muitas vezes no desenvolvimento da ideia de América Latina, até atualmente, os Estados Unidos, ou a América do Norte, né, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, ele acaba ocupando esse papel que é um referente para que a América Latina se entenda, né, em relação ao que está fora dela, ou pelo menos fora no contexto do hemisfério no ocidental, né, das Américas, o que difere a América Latina do restante. Outro legado histórico-cultural, aí toca um pouco no que já foi dito, países que vêm ou de processos de colonização, ou que viveram perspectivas históricas semelhantes, tiveram a formação de Estados nacionais em momentos próximos, com processos parecidos, né? Isso é um elemento aproximador. O outro é a posição que o Estado ocupa no sistema internacional. Quer dizer, ele é periferia, ele tem aliados com que outros países, aliados com a Europa, aliados com os Estados Unidos ou não, aliados na própria região. É um Estado que, digamos, pertence mais aos fóruns internacionais de decisão, pertence menos. Então, os Estados têm uma forma de inserção mais semelhante, isso é um outro elemento que também pode facilitar. Depois tem, outro elemento também foi mencionado aqui, que é a ideia de afinidade de valores sociopolíticos, né? Eu não vou nem falar de cultura política hoje aqui no Brasil, porque a gente pisa assim num vespeiro. Então, eu prefiro saltar esse assunto. Mas, de todo modo, a afinidade de valores sociopolíticos a proximidade, o que entende o regime político, quais são valores, muitas vezes,
no que diz respeito à própria democracia, às visões políticas, em termos sociais, a posição da mulher, a posição, sei lá, a referência das famílias, e outros elementos das classes sociais que se assemelham ou não e que podem ser elementos de proximidade. E, por fim, as expectativas e vantagens coletivas. Quer dizer, o que é esse grupo, os países, se eles conformam uma região, uma experiência, digamos, de integração de qualquer tipo, o que é que eles podem ganhar? Eles ganham alguma coisa assim, ou não, ou ganha um e o outro perde. A gente vai ver que isso, quando na formação da ideia de América do Sul, isso veio muito à tona em relação aos países no que diz respeito aos ganhos diferenciados, que, de certa forma, buscaram ser corrigidos. Aí. Bom, então, eu vou fazer, a partir disso, eu vou tentar fazer um rapidíssimo vinda histórica, para depois entrar logo na coisa. A ideia de América Latina, propriamente, ela começa, o nome, né, como tal, ele começa no século XIX. E ele começa com alteridade a partir da experiência do governo francês, no México, querendo, enfim, estabelecer a influência aí. E o governo francês, quer dizer, a partir de estudos de geografia lá, propõe o nome de América Latina. A América Latina pensa-se uma América que não seja anglo-saxã, portanto, uma América, nós, México para baixo. Essa visão, inicialmente, ela não foi, assim, de todo comprada, né? Os estados mais ou menos se identificaram, mas ela não foi de todo comprada, ao contrário, na época ela concorria com uma visão mais pan-americana, que tinha a Américas como um continente mais contínuo, e, portanto, a ideia ficou assim um pouco em segundo lugar. No entanto, no início do século XX, depois que os Estados Unidos, enfim, conclui a sua unificação, a sua expansão para o oeste, começa a aparecer internacionalmente como potência, e começa na América Latina como um todo a ter um peso maior, né? Porque a América do Sul, a presença, digamos, sobretudo os países não caribenhos, a presença norte-americana ela foi tardia, embora houvesse como referência, não havia como presença real. A partir daí, você começa a se desenvolver uma série de debates políticos, acadêmicos, dentro, né, que hoje é a América Latina, colocando, aí sim, fortemente a alteridade em relação aos Estados Unidos e buscando algum tipo de unificação, ou identidade, ou diferenciação, né, do que fosse a América Latina em relação aos Estados Unidos. Mas, no meu entendimento, a questão ela fica mais fortalecida e toma corpo em relação aos estados, né? Porque esses acadêmicos e políticos eles acabam tendo mais influência em setores políticos, atores sociais, e não propriamente nos governos. A influência começa a aparecer mais em termos de país a partir da formação e dos debates que se tem na CEPAL, né? A CEPAL ela tem uma proposta econômica, não é uma proposta particularmente de integração política, mas a própria criação da CEPAL, que é feita para pensar problemas na América Latina e Caribe, já é uma marca, né, de que a América Latina é algo que se identifica e que tem para si uma instituição da ONU que vai pensar soluções ou projetos para essa região, o que marca a diferença da América Latina em relação a outros, né? Porque poderia fazer, sei lá, América Latina e África, poderia fazer a América inteira, mas, por algum motivo, se recortou dessa forma. E a CEPAL, quer dizer, ela traz duas coisas interessantes e que marcaram muito o pensamento latino-americano, não somente de esquerda, de direita e de todas as dimensões, que é a ideia, primeiro, que o mundo está dividido em centro e periferia. Não é que não houvesse, talvez alguém já tivesse lido Imperialismo, de Lenin, mas, de todo modo, isso a ideia de centro e periferia discutida como referente para o projeto econômico de desenvolvimento na região, é um corte, né, que aparece como se, no mundo capitalista que está dado, a América Latina ocupa um lugar pior. Independentemente se você é a favor do capitalismo, contra, mais ou menos liberal, no mundo que está dado, a América Latina está num lugar pior. A
outra coisa que também marcou, quer dizer, é só uma coisa, isso da ideia de lugar pior seria originário da colonização, de todo o processo histórico, né, que veio anterior a isso. E que, para sair desse lugar pior, teria que dar um passo especial, né, no desenvolvimento, senão aí se eternizaria. A América Latina automaticamente não iria virar a América do Norte, né? Para chegar a uma situação mais de desenvolvimento, teria que dar esse passo. E o segundo é um modelo para chegar a isso, porque o modelo para chegar a isso é um modelo desenvolvimentista, que a gente conhece bastante aqui no Brasil, é um modelo que, por um lado, ele prega determinados itens que ficaram bem grudados digamos, nos pensamentos econômicos latino-americanos em termos geral, de que o desenvolvimento ele se dá através de um tripé, né, capital privado, capital estrangeiro e Estado. Com isso, trazendo o Estado para dentro do desenvolvimento econômico, mesmo esse Estado, digamos, beneficiando atores, a burguesia, atores mais ricos, ou capital estrangeiro, que seja, mas ele traz o Estado para dentro desse processo de desenvolvimento. Isso, de certa forma, quer dizer, unifica, né, os padrões dos Estados, né, comportamento na região, mesmo Estados mais liberais, aos menos, né, que é o Brasil, historicamente, a gente pode assim dizer, mas aproxima os Estados. A outra coisa é a questão de integração regional, porque a ideia da CEPAL, ela já aponta que a integração regional ela seria como um item necessário para esse desenvolvimento. Porque uma das características do projeto desenvolvimentista você, para industrializar, você tem que ter mercados de consumo para essa industrialização. E a América Latina, esses países não tinham. Quer dizer, o Brasil até sim, mas se a gente pensar no Paraguai, se pensar na Bolívia, Equador, estados menores, onde você fazer todo um esforço de industrialização para poucos. Então, a ideia da integração ela forma um grande mercado e, segundo a CEPAL, não digo que assim seja atualmente, e ela faz uma articulação de políticas industriais, de forma que não haja políticas competitivas. Você fazer políticas competitivas acaba com esses ganhos assimétricos, né, que eu já mencionei. Bom, então, a CEPAL ela entra não só no pensamento dos economistas e políticos da época, como ela entra também no pensamento da diplomacia. Não, os diplomatas eles já começam a pensar a América Latina como um eixo de referência, diferente do que é o panamericanismo. Então, a partir daí, você tem uma série de experiências de integração, maiores ou menores. A primeira delas é a LAU, que começa até a ser debatida no interior da CEPAL, e que muitas vezes não dão certo, não vão para frente, mas sem perder a ideia de que existe uma América Latina e ela pode se recortar maiores, subregional, de forma mais regional, né, mas sempre como uma referência para os estados que aí funcionam. Na própria diplomacia brasileira, que isso é mais conhecido, pelo menos aqui, a partir dos anos 50, que você já começa a desenvolver a ideia, primeiro que a América Latina poderia ser um espaço onde o Brasil atuaria até, digamos, o governo do segundo ano de Getúlio Vargas, a referência era os Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, as fronteiras brasileiras. Né? Isso sempre houve, mas não tinha essa referência latino-americana que passa até a partir de então. E, a partir daí, quer dizer, dentro da América Latina, o Brasil é um país grande, então, a ideia já antiga brasileira, né, de país com projeção internacional, não sei o quê, ela passa a ter dois focos. Ela tem não só o global, mas ela tem também a ideia do latino. Bom, a CEPAL, ela teve alguns problemas assim, não, a CEPAL existe até hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa ideia da CEPAL de integração, ela teve alguns problemas, né, no decorrer que foram enfrentados, ela não aconteceu como a CEPAL havia proposto. Tá? Desses problemas, um são os limites nacionais, que eles foram postos de forma muito forte,
países maiores tiveram mais interesse que esse projeto fosse aplicado nacionalmente e não havia necessidade de ter integração com a vizinhança. Os golpes militares que foram tendo, né, e que também com isso cortaram a ideia de afinidade de valores políticos, porque os golpes também não foram simultâneos. Então, você tem um golpe, não se instituiu um governo militar, mas o primeiro golpe em 62 na Argentina, o Brasil era um governo digamos, civil, normal, eleito. Depois teve o golpe no Brasil, aí a Argentina, nesse momento, era governo eleito, depois teve o golpe na Argentina. Quer dizer, você tem também umas descontinuidades nesses movimentos, o que fez com que os governos fossem se afastando. O que faz com que, quer dizer, então, foi se formando no interior da América Latina, pelo menos em termos econômicos, o limite dos ganhos coletivos. Né? Esses estados maiores, muitas vezes estados com governos militares, com projetos nacionais, com incentivo a projetos, até de desenvolvimentistas, eventualmente, como aconteceu no caso do Brasil, não no primeiro governo militar, mas nos que se seguiram. E nesses projetos eram projetos basicamente nacionalistas, muitas vezes de expansionismo, ou outros, né, sobre os vizinhos, onde a ideia é que os vizinhos ficassem como digamos, consumidores de seus produtos, e isso no interior da América Latina deu muitos problemas e acabou dando um racha na CEPAL, que causou o pacto, ou na CEPAL, perdão, na ALAUC, que causou o Pacto Andino e, mais tarde, acabou com a própria ALAUC. Bom, a partir daí, qual foi o segundo movimento digamos, avanço no sentido de uma identidade regional? O segundo movimento foi nos anos 80, com um processo... esse, sim, foi mais próximo, embora não hiperagrupado, mas aconteceu de forma mais articulada, que foi de democratização dos países que tinham ditaduras militares, que, nesse momento, eram muitos, né? Havia poucas exceções. A Colômbia era uma, a Venezuela, mas havia poucas exceções. E eles se deram, mais ou menos na mesma década, e se deram de forma muito conectada entre seus atores políticos e sociais. Né? Havia trocas e reflexões sobre o processo de democratização e, interessantemente, né, para efeitos de uma identidade, os Estados Unidos, que havia já muitas vezes apontado para a importância, né, dos valores democráticos na região, nesse momento, o presidente era Reagan, ele se afasta, deixa que a América Latina se democratize por conta própria, não colaborando, não ajudando, não sendo uma presença benéfica, o que faz com que, quer dizer, os atores, né, democráticos, eles vão buscando o apoio entre si mesmos, né, e não tanto fora da região. A Europa também, a comunidade europeia também decepcionou alguns países no que diz respeito à ajuda prevista e o apoio previsto. Foi um momento de crise econômica muito grave, da dívida externa. Então, os países se agruparam em termos de valores e tentaram, com isso, quer dizer, através das iniciativas de integração que vão seguir para frente, que a gente conhece mais, né, garantir, usar a dimensão regional como uma garantia dos regimes democráticos que vinham sendo instituídos. No caso brasileiro, ele não foi ameaçado, por um militar naquele momento, mas em outros países latino-americanos houve riscos reais de que houvesse algum retrocesso militar. Então, essa ajuda era muito importante, o que serviu como um elemento, digamos, de aproximação em termos de valores políticos, né, e de consolidar o apoio entre os diferentes países. O item... a partir desse processo de democratização, a gente vai ver diferentes experiências de integração subregional que vão se desdobrar, algumas que já existiam, mas que se fortaleceram, mudaram de cara, como foi a comunidade andina, o Mercosul, que se formou nessa esteira. Você tem o mercado como centro-americano, estava praticamente acabado, aí ele remonta, né, com o nome de SICA, de Sistema de Integração Centro-Americano. Então, com isso, você tem essas diferentes experiências que vão se remontando, e é onde essa questão do regime político era uma coisa importante. Por fim, quer dizer, a mais recente onda de integração, nos anos 90, ficou-se, e a onda mais recente de integração deu a partir do final dos anos 90. E essa onda, ela vem com a ideia de América do Sul.
é uma identidade, por um lado, desafiante, porque, ao colocar a América do Sul, a América Latina, ela, onde fica, é uma identidade que ela foi muito formulada, né? Não é uma identidade que tenha nascido socialmente na América do Sul, que, por algum motivo, chateou-se com o México, porque ele entrou no NAFTA, não chegou a esse nível, mas foi muito formulada e pensada a partir de alguns diplomatas, economistas, né, brasileiros. Para o Brasil, quer dizer, o Brasil não é um país caribenho, e o Brasil, em seu projeto de expansão, tanto global quanto regional, a América Latina é algo inatingível, digamos, porque os recursos, a probabilidade do Brasil de influir sobre um país como, não sei, Honduras, é difícil, né? Então, pela cercania com os Estados Unidos, pela falta de recursos que o Brasil tem, por diferentes motivos. Agora, a América do Sul, o Brasil mantém fronteira com quase todos, né, com exceção do Chile e Equador. Então, a facilidade, né, geográfica foi um ponto importante para esse pensamento crescer. Então, já durante os anos 90, embora isso só tenha transbordado, né, as fronteiras brasileiras, claramente a partir dos anos 2000, durante os anos 90, isso é pensado, a primeiro pequeno sinal, e que depois retrocede, foi feito com a ALCSA, que era uma ideia do governo Itamar Franco, da chancelaria Celso Amorim, de formar uma área de livre comércio sul-americana. Essa área de livre comércio seria o Mercosul mais a comunidade andina. Essa área de livre comércio ela não decolou, né? Ela foi esquecida, ficou no papel, mas é uma ideia que, a partir daí, foi se desenvolvendo. Outras referências vêm da área da geopolítica, de se pensar a ideia de um mega-estado, cujo referente seria, obviamente, o Brasil, e os demais estarem orbitando em torno. Mas é uma referência importante que vai como um saldo, né, para ir criando a América do Sul como região. E a terceira delas é o próprio desenvolvimentismo, que a ideia de América do Sul ela permite a transposição das fronteiras brasileiras por não somente produtos manufaturados, que isso já fazia, mas também empresas brasileiras, né, que a gente viu que aconteceu muito nos últimos anos, né, essas empresas. Bom, não vou falar desse assunto, eu não vou entrar, senão eu estou lascada. Então, quer dizer, isso aconteceu e as empresas, nesse saldo, você tem no final, fechamento aí do milênio, né, no ano 2000, uma primeira reunião em Brasília, convocada ainda por Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, não dá nem para dizer que isso é do PT especificamente, a gente vai ver que o PT deu uma enorme contribuição, que eu já vou chegar nela, mas uma reunião do Fernando Henrique Cardoso para... pensando numa comunidade sul-americana, e essa comunidade ela teria não só comércio, mas infraestrutura e questão da consolidação do regime democrático, que são dois itens importantes desses, digamos, medidores que eu coloquei aqui, né? Nessa região, provavelmente, quer dizer, esse pensamento desenvolvimentista não estava tão presente, mas a integração, o déficit de infraestrutura sul-americana, de fato, prejudica na expansão da economia brasileira, prejudica o comércio, prejudica outras coisas. Então, o governo o governo Fernando Henrique tinha tido experiências de decepção também com o Mercosul, a história do aumento do câmbio brasileiro, que causou muitas divergências entre Brasil e Argentina, decepção com o governo norte-americano, isso em termos de projetos de inserção internacional do Brasil, que não haviam se consolidado durante o período dos anos 90. Então, ele chama e faz uma aposta na ideia de América do Sul, trazendo, né, para si esse pensamento, esse, digamos, saldo de debate sobre a América do Sul que havia no interior do país. Quer dizer, a partir daí, a ideia de América do Sul está lançada, e o governo Lula, quando entra, o governo do PT ele tem uma particularidade em relação aos partidos anteriores e a outros partidos brasileiros, que o PT tem experiência internacional. O PT tinha tanto experiência em relações internacionais com outros partidos de esquerda da região, que se dava através do Fórum de São Paulo, assim como ele tinha
propostas, né, mais gerais de política externa, propostas mais gerais sobre a região, propostas de identidade, propostas mais de integração política. Então, quer dizer, com isso, o foco do PT, quando ele entra, é a América Latina, era a América do Sul. Mas, ao entrar, quer dizer, em contato com esses outros, questão já de diplomatas, que já viam a possibilidade, né, da América do Sul ser um polo de poder, você tem os desenvolvimentistas, geopolíticos, etc. O PT, ao se somar a esse grupo, né, ele traz uma cota, digamos, um pouco mais de solidariedade e identidade, que a gente vai ver que se traduz muito no formato da Unasul depois, e assim como aceita ser retornado para a América do Sul. Então, de certa forma, durante esse período, o que era muito pensado para a América Latina não é que formalmente tenha deixado de ser, assim, estava escrito lá América Latina, mas na prática ele passa a ser apontado para a América do Sul, fazendo com que essas visões, tanto do PT quanto de fora dele, se confluíssem na construção, de fato, de uma identidade sul-americana. Essa identidade sul-americana ela é vista por igual por todos os países? Não, provavelmente. Eu já ouvi diferentes países, né, ao norte, a oeste ou ao sul do Brasil, cujos programas diplomáticos, os programas de política externa, falam de América Latina. A América do Sul até está, mas a referência primeira é a América Latina. A América do Sul seria uma segunda referência. Os países como Colômbia, como Venezuela, que têm um contato também muito grande com os países do Caribe, se a gente pensar a distância de Trinidad e Tobago para a Venezuela, você não vai imaginar que você vai cortar alguma coisa que passa entre os dois. Quase nem dá para você construir um muro ali. Então, sim, mas para nós brasileiros, né, é uma coisa... A gente não trabalha com isso, né, de quão perto do Caribe, da América Central, que está... O Panamá, que é a América Central, era a Colômbia. Então, como a fronteira da América do Sul ela foi definida também de uma forma que fala que os estados eles são criados, digamos, né? As regiões também. Como foi criada a América Latina, o governo brasileiro apostou também na criação de uma América do Sul. E essa aposta na criação da América do Sul ela se deu na Unasul, né, basicamente. A comunidade foi pensada vagamente no encontro de Brasília de 2000, acabou sendo uma coisa muito mais estruturada, né? Talvez o Jorge é mais experiente que eu nesse assunto, né? Eu vou aqui somente algumas vezes. Mas a Unasul ela foi criada muito com base nesse pensamento sul-americano e buscando, de certa forma, responder, embora talvez não tenha conseguido, buscando, de certa forma, responder aqueles itens que eu fui marcando no princípio, né? A geografia, imaginando... Né? É claro que, para a Colômbia, a América Central é muito mais perto do que o Uruguai, mas, né, pensando assim, você olha no mapa, você vê a América do Sul. Né? Eu fiquei muito estarrecida, conversando com uma amiga espanhola, que ela falou assim, são 5 continentes no mundo, né? Aí eu falei, não, são 7, são 5, são 7. Aí ela me disse que na escola dela, a América é um continente só. Aí eu falei, engraçado, no Brasil, desde que eu era pequena, você tem a América do Sul, a América Central está na outra página, e a América do Norte tem outra página. Quer dizer, para nós, essa coisa, ela já vem há um tempo. Mas, enfim, geografia, mal que bem, para a cabeça da gente, ela está junto, pelo menos os países todos quase fazem fronteira com o Brasil. A alteridade, essa é um pouco mais complicada, porque eu poderia até fazer uma alteridade com os Estados Unidos, eventualmente, mas a alteridade com os Estados Unidos seria a América Latina, porque a alteridade com quem? Com o Panamá? Não, isso não tem. Então, isso é uma coisa um pouco menos clara. Tá? Você pode pensar na alteridade, se for pensar no mundo em termos gerais, com foco mais diferenciado, né? Na situação da América do Sul como um ator internacional, a América do Sul se tem representante. Mas isso é uma alteridade fluida, onde a gente acabou de... o governo brasileiro acabou também convivendo com a CELAC, que é a versão da alteridade em relação aos Estados Unidos, né? Que era aqueles países que não pertencem a essa América anglo-saxona, e não estão no Caribe também, e que aceitava Cuba. Agora que Cuba retornou para o OEA, a coisa se complicou, não sei se a Venezuela saiu para incentivar a CELAC a sobreviver, né? Mas, como seja, quando Cuba retorna à OEA, eu fiquei pensando, bom, a OEA já tem Cuba, então a CELAC dará o quê?
Mas, enfim, essa é uma. A outra questão é o legado histórico-cultural, que esse aí é mais aproximado, embora o Brasil e as Guianas, alguns países, eles sejam mais diferenciados. Né? A colonização espanhola maioria, mas busca se juntar. O Marco Antônio não está aqui, né? Ele foi meu professor aqui na PUC, no curso de graduação, mas busca se juntar como colônias de exploração. Assim, então, nós somos todos colônias de exploração. Posição no sistema internacional. Aí a ideia da América do Sul, eu sei que às vezes a América Latina engana, mas o fato do México ter entrado para o NAFTA facilitou esse movimento, né? E os países centro-americanos terem o próprio, digamos, sistema de integração independente, isso facilitou a posicionar a América do Sul como uma região, né, no contexto internacional, mais da diplomacia brasileira, afinidade de valores sociopolíticos. Eu ia falar de cultura política, temos alguma coisa de semelhante, eu não vou... Eu só vou fazer um relâmpago de comentário malvado. Eu escrevi para um amigo meu que fez um artigo no La Nación, bem assim, tipo, o Brasil não existe mais, hahaha, não é potência, né? Um negócio assim. Aí eu escrevi, falei, puxa, você está tão zangado com isso, que bom, a gente tem uma Lava Jato, olha só. Aí ele escreveu de volta, você não quer? Ele escreveu, não, na Argentina não tem ninguém honesto, ninguém, não podemos ter Lava Jato. Aí eu falei, tá bom. Mas, na verdade, quer dizer, a cultura política algo tem em comum na América do Sul, assim como tem também a ideia de democratização. Né? Quando alguém fala, será que esses militares vão lá, o Temer chamou? Eu penso muito nos custos regionais que teria em qualquer país os militares intervirem mais frontalmente no poder civil instituído, mesmo que seja um poder civil algo estranho. E, por fim, a expectativa de vantagens coletivas, que a Unasul trabalha muito com a ideia de assimetria. Dos itens, né, de preocupação da Unasul, assimetrias, correção de assimetrias é muito forte. E a questão de estratégia de desenvolvimento, ela é mais frágil, assim como o comércio. Aí alguém fala, ora, então a parte econômica ela fica mais para fora nesse item. Sim, quer dizer, os mesmos problemas que levaram a Lauque a se desfazer há mais tempo, eles poderiam voltar a se reproduzir dos países mais fortes. Aí, no caso, o Brasil já estava individualizado, o México não está no Unasul, e a Argentina passou por uma crise muito ruim, agora está se recompondo, mas em 2001 ela perde em relação ao Brasil, né, no que diz respeito ao posicionamento regional, no campo econômico. Então, a unificação de um modelo único de desenvolvimento, como a CEPAL propunha, ou a unificação de um mercado, poderia dar riscos e ganhos bastante desiguais. Esse debate, quando eu falo que o PT teve uma contribuição, quem quiser olhar assim, pontualmente os debates do Fórum de São Paulo sobre integração, anteriores à Unasul, vai ver que muitas questões como a simetria, como a dificuldade de você unificar estratégias de desenvolvimento em função dos ganhos diferenciados, essas coisas elas apareciam, né, nesses debates, o que faz a gente ver a contribuição que o partido trouxe, ou provavelmente trouxe, para esse caldo sul-americano, né, embora na época fosse pensado latino-americanamente, mas é esse caldo sul-americano. Então, bom, daí para frente eu vou tentar concluir só que a gente viu, né, nessa década dos 2000, 2000 e pouco, até início da 2011, 12, onde a coisa começa a declinar, depois você tem mudanças de governo, você tem um processo grande de regionalização, independentemente da integração regional, no sentido de soberania, não ter avançado. O que avançou enormemente foi um processo de regionalização que, no meu entender, foi muito incentivado pelos Estados, embora tenha tido repercussões nas sociedades também. Nós estamos aqui no Instituto Ibero-Americano, talvez não estivéssemos. Na UERJ, lá, o Neiva, talvez sequer existisse. E quando alguém fala, bom, eu falo espanhol, vocês falam português e todos se entendem, talvez não aconteceria, né, ou não tivesse acontecido se esse evento tivesse sido nos anos 90. Iam cobrar que a pessoa, de algum jeito, falasse portunhol ou migrasse para uma terceira língua. De todo modo, quer dizer, a regionalização ela aconteceu, né? Eu acho que, por mais dificuldades que a Unasul viva e fragilidades,
ou está um pouco abandonada. Não significa que essa regionalização ela retroceda, né? Por mais que eles invistam, tira os dinheiros da Petrobras, da Argentina, está mais ou menos construído, né? Agora a gente está, talvez, num espaço de transição, né? Não sei se a América do Sul vai dar lugar de novo à América Latina, aí depende um pouco como, né, os debates virão. As experiências que estão começando a desenvolver mais não são propriamente as sul-americanas, então pode ser. O próprio México tem tido problemas com os Estados Unidos, então esse degradê, né, entre a América do Norte, a América anglo-saxã, a América do Sul, talvez desapareça, a alteridade volte a marcar, né, se o muro for construído aí, né, espaço até tem, embora deve ser muito caro, né, porque é espaço para caramba, são uns 4 horas de avião voando, aí olhando para um muro é dinheiro. Mas, enfim, se construírem, a alteridade cresce, né, e talvez retome essa ideia de América Latina, a América do Sul não sei onde ficará. A gente, então, está nessa situação, aguardando aí outra onda. Obrigada. Obrigada, Miriam. Acho que temos vários elementos aqui para uma discussão. E antes de abrir para as perguntas, então vocês podem estar pensando já nas perguntas, queria só destacar alguns elementos, que era a ideia mesmo de ter esse painel interdisciplinar, justamente de trazer elementos para discussão sobre identidades pensadas a partir de estados, né, inclusive muitas vezes formuladas formalmente em suas políticas externas, onde determinadas elites políticas têm uma influência grande, e, por outro lado, pensar a identidade a partir, enfim, de baixo. E eu acho que a discussão justamente trazida, enfim, pelo Esteban foi interessante, porque nessa discussão de identidades sul-americanas, latino-americanas, também pode-se pensar muitas vezes a diferença entre identidades fronteiriças, enfim, momentos ou lugares onde há uma circulação maior de, por exemplo, povos latino-americanos, seja em função de algum projeto econômico que atrai uma mão de obra, ou seja, simplesmente pela fronteira geográfica, que isso acontece mais facilmente. Então, esses elementos, acho que são todos relevantes e sobretudo, a ideia é discutir isso a partir do momento em que várias dessas iniciativas concretas regionais, elas partem de um pressuposto que há essa identidade. Então, um pouquinho o que a gente queria trazer para a discussão é isso, se é possível partir desses pressupostos, há uma identidade sul-americana, a Unasul, qual é o embasamento que a Unasul tem ao, vamos dizer assim, propor algum tipo de solução ou de identificação de problemas comuns, ou essas identidades são realmente complexas, fluidas, multidimensionais, e, no caso concreto, a partir de que experiências históricas específicas aqui que a gente constrói essas identidades. Então, enfim, tem vários elementos para a gente continuar a discussão. Vou abrir um pouquinho para perguntas.